Saudações e votos de bom dia a todos os irmãos que nos assistem e nos ouvem neste presente momento. Hoje trazemos a reflexão a ser extraída no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículos 1 a 11. E passo a ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra de salvação. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, chamamos a sua presença nesta manhã para que o Senhor nos ilumine, por forma que, ao lidarmos com tuas Escrituras, estejamos revelados o suficiente para melhor transmitir a tua palavra, respondendo à comissão de Jesus que disse: Ide, ensinai a todo mundo. Pedimos tudo isto, certo que o Senhor nos dará, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus é o livro que liga o Antigo e o Novo Testamento. É importante recordar que entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus Cristo há um intervalo de cerca de 430 anos. Mas também vale a pena recordar que cada evangelho focaliza um aspecto da vida de Jesus Cristo. No caso presente, Mateus prova que Jesus é o Messias dos judeus. E há 60 citações do Antigo Testamento no livro de Mateus, numa perspectiva de provar que o Jesus histórico é o Messias de Deus. Mateus começa com a genealogia, ligando com Abraão e Davi, culminando com o Messias, rei dos judeus. Mateus não narra com detalhe os fatos do nascimento de Jesus, como o faz Lucas. O capítulo 2 faz menção de estudantes de astrologia morando na Mesopotâmia que, guiados pela estrela, se dirigem até ao local em que se encontrava o recém-nascido Jesus. Mateus menciona o fato de Deus ter mandado a José fugir com Jesus para o Egito. Neste capítulo, vale a pena dizer que a fé é presunção. Prudência não é antônimo de fé, nem prudência nega a fé. Não deve agir na presunção de que você não enfrentará riscos e tentações como um cristão, ou por pensar que está coberto do manto cristão e por via disso não irá enfrentar
riscos e tentações. Aliás, até porque é importante recordar que as tentações acompanham-nos a vida inteira, de tal maneira que todo o ser humano é sujeito às tentações. No capítulo 3, faz-se a menção da volta do Egito e do ministério de João Batista. E falando no ministério de João Batista, é importante fazer esta ligação com aquele que é o batismo de Jesus. Se nos recordarmos, aqueles que são leitores assíduos da Bíblia, hão de ver que quando Jesus se aproxima de João para receber o batismo, João não aceita de ânimo leve este ato por julgar que Jesus ocupava um lugar tanto maior comparativamente ao lugar que Jesus ocupava. Daí que há uma pergunta que surge: por que batizar Jesus, sendo que João batizava para o perdão dos pecados, de acordo com o capítulo de João, capítulo 3, versículo 2. Mas respondendo a esta breve pergunta que nós levantamos aqui, podemos concluir que há eventos e fatos que ocorrem logo no momento em que Jesus recebe o batismo. Isto é, no batismo de Jesus estava a sua identificação conosco, na qualidade de pecadores. Não é? E, por outro lado, no batismo de Jesus, ele é revestido com poder do Espírito Santo. Podemos encontrar isso no capítulo 3 do Evangelho de Mateus 16, onde consta que o Espírito de Deus desceu. Está a sua capacitação, a sua confirmação. No capítulo 3, 17, podemos ouvir a voz de Deus, que ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo após o capítulo 3, que narra tanto o evento do batismo, da identificação de Jesus conosco, os pecadores, entra a parte que fala da tentação, ou que aborda sobre a tentação de Jesus. Se recordar, dizia lá no início que o fato de nós estarmos cobertos do manto cristão não significa que seremos isentos às tentações. Jesus, o Filho de Deus, também sofreu tentação. Então, Jesus sai da água após a recepção do batismo para o deserto, onde ele sofre a tentação, conforme o relato do capítulo de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 13, a 11. Lucas também faz menção do batismo da tentação de Jesus nos seus capítulos 4, versículos 1 a 13. Então, Jesus, acabando de sair da afirmação categórica dos céus, onde o Pai diz: tu és o meu filho em quem me comprazo, ele passa para a insinuação e dúvida de Satanás, o qual diz: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, conforme o descrito no texto que acabamos de ler. Portanto, Jesus sai do sorriso do Pai para a crueldade de Satanás. Jesus, Filho de Deus, tentado por Satanás, o opositor de seu Pai. Ora, o fato de ser filho de Deus não o isenta de sofrer tentações do diabo e pressões de Satanás. Vamos parar para analisar
um pouco o texto a partir dos versículos 1 e seguinte. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que o Espírito Santo agiu em parceria com Satanás, seu opositor. Bom, esses são aqueles teólogos, como nós sabemos que em teologia existem muitas linhas teológicas. Existem os dogmáticos, existem os conservadores, existem aqueles que não se poupam de fazer críticas, como é o caso da origem deste texto que acabamos de citar, segundo o qual alguns pensam que o Espírito Santo tenha feito um casamento com Satanás para tentar a Jesus. Então, antes de dar início efetivamente do seu ministério, era necessário que Messias fosse vencer a Satanás em seu território. Não é Satanás que evade o território de Jesus, mas Jesus entrando gloriosamente no território e nas fortificações de Satanás. Ou seja, Jesus evade o quartel-general de Satanás para vencer a Satanás. Aliado a isso, importa trazer de cima algumas comparações que podem nos ser úteis para melhor compreensão deste texto. E para isso eu voltarei para o Antigo Testamento, onde encontramos o primeiro Adão que fracassou no jardim do Éden, conforme Gênesis 3:6. E encontramos o segundo Adão que triunfa sobre Satanás no deserto, conforme Mateus 4, versículos 10 e 11. O fato de ser filho de Deus não desobriga de sofrer as proezas, as ações maléficas e pressões do tentador. O que chama a todos os crentes a enveredar pela firmeza na fé, no fortalecimento da confiança em Deus, pois Deus age em benefício de todo aquele que nele crê, tal como o atesta o livro de João, capítulo 3, versículos 16. Prezados irmãos em Cristo, amados no Senhor, todo o ser humano é sujeito às tentações. As tentações, elas desempenham um papel de pedagogia, do pedagogo, do grego. Pedagogo, no grego, referia-se àquele que ensinava as crianças. Portanto, as tentações também têm este papel de ensinar-nos a relacionarmos com determinadas realidades que poderão se opor à nossa vida. O importante que nós queremos aqui reafirmar a partir do ensinamento deste texto é a firmeza na fé, conforme Jesus repetidamente o disse, quando Satanás, a cada momento e a cada intervenção, apresentava um modelo apropriado para o tentar. Portanto, somos chamados a olhar para Jesus como um modelo de vida cristã. Somos chamados a estarmos virados às Escrituras sagradas, pois elas
nos guiam e nos guiarão até aquele grande dia em que o Senhor voltará para levar os seus, conforme o apóstolo Paulo o atesta quando